Maranata, desbravadores, tudo bem? Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a especialidade de tubarões. Essa especialidade está ali na área de estudo da natureza e eu espero que vocês aprendam muito com essa instrução. É importante destacar que assistir esse vídeo de instrução não dá a vocês o direito de obter a especialidade. A ideia de fazer esse vídeo é mais para que vocês tenham um apoio para poderem estudar e cumprirem os requisitos que a especialidade pede. Mas a aprovação na especialidade é de responsabilidade do seu coordenador regional. Então, entre em contato com ele através do seu diretor do clube ou de algum dos seus instrutores, para que vocês possam estar concluindo essa especialidade. Eu espero que esse material que eu vou estar apresentando para vocês possa auxiliá-los para dar um direcionamento a respeito do estudo dos tubarões. Para a gente começar, é importante fazermos uma diferença entre o que são os peixes ósseos e o que são os peixes cartilaginosos, onde entra aí justamente o tubarão que estaremos estudando. E eles têm algumas características diferentes e por isso é importante a gente entender um pouquinho sobre essas diferenças, quais são elas, para a gente saber identificar um peixe cartilaginoso de um peixe ósseo. Os peixes ósseos, eles possuem como característica sua vida tanto na água salgada como na água doce. Existem muitos peixes nessas duas águas, nesses dois tipos de água. Já os peixes cartilaginosos, a maioria deles vive em água salgada, apesar de existirem algumas espécies também que vivem em água doce. Os peixes ósseos, né, como o nome já diz, o esqueleto deles é predominantemente ósseo. Já os tubarões, que também possuem esqueleto, o esqueleto deles é cartilaginoso e relativamente leve. E é justamente por causa desse tipo de esqueleto que eles possuem que, se um tubarão, por exemplo, sair da água numa praia, ele vai morrer por conta do peso do seu corpo que pressiona os seus órgãos. Como eles não têm a estrutura óssea, né, no corpo, não tem essa proteção caso eles saiam da água. E esse tipo de esqueleto também é uma das causas da gente não ter como encontrar facilmente um fóssil de um tubarão inteiro, por exemplo, porque esse tipo de esqueleto ele se decompõe rapidamente. Outra característica dos peixes ósseos, eles possuem 4 pares de fendas branquiais e não possuem o epiráculo. Tem brânquias protegidas por uma estrutura denominada opérculo. Já nos peixes cartilaginosos, eles possuem 5 pares dessas fendas branquiais e um orifício chamado epiráculo, que é por onde a água banha as brânquias. Nos peixes ósseos, a boca ela fica localizada na parte da frente, né? Já nos peixes cartilaginosos, a boca deles está localizada no ventre, é uma boca ventral, está na parte de baixo. O intestino terminando no ânus e não na cloaca, para os peixes ósseos. Já os peixes cartilaginosos têm seu intestino terminado em uma bolsa que é chamada de cloaca. E é nessa bolsa que convergem os ductos finais dos intestinos digestórios, urinários e genital. Os peixes ósseos, em muitas espécies, eles possuem uma vesícula armazenadora de gases chamada bexiga natatória ou vesícula gasosa. Já nos peixes cartilaginosos não possuem essa bexiga. E será que existem outros exemplos de peixes cartilaginosos que não o tubarão? Existem sim. Alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Essa raia, a espécie, né, o nome científico dela é Electrolux addisoni. E esse nome é justamente porque uma das características que ela possui é de eletrocutar suas presas. Aqui nessa parte inferior, ela possui 2 órgãos que têm essa função de eletrocutar. Então, ela dá um choque ali no animal que ela vai comer e come esse animal que depois de já morto ou de abatido. Um outro exemplo que temos de peixe cartilaginoso é o Pristis pectinata, que é um tubarão. Ele possui esse bico aqui, né? E com esse instrumento,
ele possui alguns dentes ao redor e ele bate na sua presa, dá um golpe, né, fatal, e a partir disso ele se alimenta. Um outro exemplo de peixe cartilaginoso é a quimera monstruosa. A quimera que vive nas profundezas do mar, né, normalmente, e também é um exemplo de peixe cartilaginoso. E aqui uma outra raia que eu trouxe para vocês, não trouxe o nome científico dela, mas eu escolhi essa pela beleza, né, que ela apresenta, cores bem chamativas desse animal. E um fato curioso é que esses animais, esses três aqui, tanto a quimera, quanto a Electrolux, quanto o Pristis, são três animais que estão em perigo de extinção, né, correm risco de extinção. E aí alertar também, né, chamar a atenção a respeito do cuidado que a gente precisa tomar quanto a esses animais, né? E não só esse, mas também os demais que estão correndo esse risco e os que não estão, que podem em determinado momento estar, né? Precisamos aí, como desbravadores, tomar conta da natureza. Foi uma das orientações que Deus nos deixou também. E aí, falando um pouquinho agora mais especificamente sobre os dinossauros. E agora, falando mais especificamente sobre os tubarões, que é o assunto principal dessa especialidade, vamos falar um pouquinho sobre os dentes deles, né? Cada tubarão possui dentes de formas diferentes e eles variam de acordo com a alimentação de cada um desses animais. Mas eu queria já chamar a atenção para um fato que eu mencionei quando eu estava falando ali da diferença entre os peixes ósseos e peixes cartilaginosos. O dente do tubarão é ósseo. Por isso que, quando são encontrados alguns fósseis, normalmente só são encontrados os dentes, por ter uma estrutura óssea e não se decompor com tanta facilidade. Aqui do lado, eu achei essa imagem, né, que é uma representação de uma arcada dentária, né, da mandíbula completa de um tubarão branco. Na verdade, nem todos esses dentes são encontrados, né? É muito difícil encontrar todos os dentes de um mesmo animal assim. Normalmente encontram alguns e réplicas são feitas, né? A estrutura aqui da boca também é uma construção, não é um achado, não achou prontinha assim essa boca bonitinha. A partir de animais já existentes, né, vivos, do estudo desses animais, de dentes encontrados, é que é formada o restante da estrutura do tubarão, da boca, né, do tubarão. Vocês podem ver que é uma mordida muito grande. E essa mordida grande, né, no tubarão branco, por exemplo, ela acontece porque o seu maxilar é meio solto. Então, eles conseguem projetar a parte superior da mandíbula para poder dar um golpe mais forte nas suas presas. Outro fato curioso também a respeito dos dentes dos tubarões é que eles trocam de dente com muita facilidade. Então, na vida de um tubarão, em um ano, cerca de 6.000 dentes são trocados. Não todos de uma vez, né? Mas cerca de 6.000 dentes são trocados em um ano. Uma outra característica interessante a respeito dos tubarões é com relação ao seu sistema respiratório, que é bastante diferente do nosso. Afinal, eles respiram debaixo d'água, né? E como é que funciona essa respiração deles? A água rica em oxigênio entra pela sua boca. Aqui, o oxigênio é capturado e a água, já sem o oxigênio, é retirada. E com isso, o oxigênio ele vai passar pelo coração do tubarão e assim vai ser transportado para o restante do corpo o sangue oxigenado. É assim que funciona a respiração deles. E como precisa de todo esse sistema, né, para que eles respirem, eles precisam estar em constante movimento. Mesmo dormindo, os tubarões vão estar sempre se movimentando, pelo menos a maioria dos tubarões. E aí vocês podem ver aqui nesse primeiro GIF alguns exemplos, né, de tubarões que precisam desse tipo de movimentação para respirar. Porém, existem algumas outras espécies de tubarões que não têm a necessidade de se mover para respirar. A exemplo aqui, como eu trouxe nesse segundo GIF,
do tubarão lixa. Esse tubarão ele consegue ficar parado e mesmo assim continuar respirando. Porém, isso acontece na minoria dos tubarões. Em sua maioria, eles precisam estar se movimentando o tempo todo, inclusive dormindo, para poderem respirar. Aqui nós temos agora alguns exemplos de tubarões, algumas espécies, algumas que são até mais conhecidas que as outras, mas que é importante a gente saber também para ter essa especialidade. E aí o primeiro que eu trouxe aqui é o tubarão martelo, esse é o nome comum dele, e abaixo vocês vão ver sempre o nome científico. Temos aqui o tubarão martelo, ele tem essa parte aqui da cabeça bem característica, parecendo um martelo mesmo. Um outro exemplo é o tubarão-baleia, é um tubarão muito grande, inclusive esse daqui é o maior tubarão conhecido atualmente, né? O tubarão-baleia, um tubarão muito grande mesmo. E esse tubarão, ele tem uma característica que é um pouco diferente dos outros. Ele se alimenta de crios. O crio, né, que também é carne, portanto, eles são carnívoros, o tubarão-baleia. E o crio é um ser microscópico, né, bem pequenininho. E por conta desse tipo de alimentação que o tubarão-baleia possui o dente um pouco diferente, né? Parece mais, inclusive, com o de uma baleia mesmo, que ele vai filtrando ali na água esses micro-organismos para se alimentar. Outro exemplo, tubarão maco. Um outro tubarão aí que também é encontrado e conhecido. O famoso e temido por muitos tubarão branco. Tubarão também muito grande, muito forte. Um outro tubarão é o tubarão-anão. Há algum tempo, ele foi considerado o menor tubarão já existente, né, conhecido. Porém, foi descoberto esse novo tubarão, esse outro tubarão aqui, essa outra espécie, que é o tubarão lanterna-anão. Esse sim é o menor tubarão conhecido, né? Tubarão lanterna-anão. Uma outra característica muito importante dos tubarões é a ampola de Lorenzini. São alguns poros que o tubarão possui aqui na parte da frente, né, no seu focinho, que serve como um localizador. Tem alguns poros aqui na parte da frente e ele capta os campos magnéticos emitidos por outros seres. Então, um animal que esteja a vários metros de distância, o tubarão ele consegue captar a presença desse animal e a batida cardíaca desse animal. É uma ferramenta, né, muito importante para o tubarão, já que o oceano é imenso, os animais, as presas podem estar em qualquer lugar. Então, Deus dotou esses animais com essa característica para que eles possam, com maior facilidade, localizar suas presas e ter sua alimentação, né? Inclusive, com esses poros, né, com a ampola de Lorenzini, o tubarão ele consegue localizar, inclusive, um peixe que esteja enterrado, né, um peixe que se enterrou ali para se esconder. Ainda assim, o tubarão consegue identificar através dessa ferramenta, né, com a identificação desses campos magnéticos emitidos pelos outros seres. Essa ferramenta também é muito importante para que ele consiga se localizar no oceano. Sua movimentação, sua localização, também é muito importante essa ferramenta para isso. E outra parte importante que a especialidade pede que a gente tenha o conhecimento é a respeito da estrutura morfológica do tubarão. Em que as partes do corpo de um tubarão, né? Tanto de forma externa quanto de forma interna. E aqui, com mais calma, vocês podem até pausar o vídeo se quiser, para olhar as partes, em que parte fica cada órgão dos tubarões, né? Destacando aqui a narina na parte da frente, a boca ventral, como a gente falou lá no começo, a boca aqui na parte de baixo, os 5 pares de brânquias, né? 5 de um lado, 5 do outro lado, a linha lateral pelo seu corpo, nadadeira peitorial, nadadeira pélvica, espinho,
segunda nadadeira dorsal, nadadeira caudal, enfim, são algumas das estruturas das partes do corpo de um tubarão. Internamente, da mesma forma, né? Possuem seus órgãos aqui estabelecidos. E aí, como eu falei lá no começo também, um tubarão que acaba indo para fora da água, o peso do seu corpo esmaga todos os seus órgãos, porque eles não possuem aquela estrutura que os seres humanos possuem, por exemplo, de um esqueleto ósseo, né, que protege os órgãos internamente. E agora, para que vocês possam descobrir um pouco mais a respeito dos tubarões, uma atividadezinha para vocês se interarem mais com o mundo dos tubarões. Vocês devem observar os hábitos de peixes cartilaginosos através de um aquário que possui esses peixes e fazer um relatório sobre o que vocês perceberam desses animais, né? Características, como ele nada, estrutura do seu corpo, como ele é, algum hábito que ele possui, se você vê ele se alimentando de algum outro animal. Enfim, fazer um relatóriozinho de meia página, mais ou menos, para poder entender um pouquinho mais sobre a vida desses animais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos que vocês podem estar acessando para estar ajudando também no cumprimento da especialidade. Inclusive, tem um vídeo falando sobre o megatubarão, que possivelmente existiu antigamente, e também um vídeo sobre um reservatório, um aquário que possui animais cartilaginosos. Então, deem uma olhada nesses vídeos também, que faz parte da instrução, faz parte dos requisitos da especialidade de tubarões. Como principais referências, eu utilizei esses dois sites aqui, o Mundo das Especialidades, muito famoso aí no nosso meio de desbravadores. Peguei algumas imagens, alguns detalhes lá do site deles, e também do site do Discovery Brasil, que também tem algumas informações interessantes. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Maranata!